Salut les gars, comment ça va? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Universo Francês. Hoje eu vou falar sobre os pronomes de objet direct, pronomes que são complemento do objeto direto, que tem a sigla em francês COD, tá? Complément d'objet direct. Fala, mas prof, o que é isso? Objet direct é como em português, né? Por exemplo, a gente tem, você estudou provavelmente em português já a estrutura de objetos diretos e objetos indiretos, né? É quando basicamente no objeto direto é quando a gente não tem nenhuma preposição que separa diretamente o verbo do complemento da frase. Então, se não tem preposição, é direto. Se tiver, já trabalhamos com um objeto direto, vai demandar um objeto indireto. Então, nesse vídeo, vamos falar só dos diretos. Então, por exemplo, j'achète les livres. Essa frase, j'achète les livres. Eu compro os livros, né? Então, se eu precisasse num outro momento substituir les livres, tirar daí les livres, eu conseguiria fazer a frase da seguinte maneira: je les achète. Je les achète. Ou seja, eu os compro. Eu compro os livros, né? Eu os compro. Se alguém em português pode ser assim: você comprou os livros? Sim, eu os comprei, né? Você fala, mas ninguém fala isso em português, mas em francês fala. Estamos falando de uma outra língua e eles usam esses complementos no dia a dia. Se na linguagem em português, na linguagem escrita a gente pode até usar e não usar na fala, em francês eles vão usar, tá? Então, je les achète. Você provavelmente vai falar je les achète em francês. Outro exemplo, se alguém perguntar assim: tu vois Marie? Você vê a Maria? Tu vois Marie? Tu vois Marie? A tua resposta será je la vois. Oui, je la vois. Tá? Você não pode só falar je vois ou só voir, você tem que retomar esse complemento. Tá? Ou então você vai dizer a frase completinha: oui, je vois Marie. Tu vois Marie, je vois Marie. Mas para não repetir Marie, você vai dizer je la vois. Se fosse Pierre, tu vois Pierre? Oui, je le vois. Tu vois Pierre? Oui, je le vois. Ou seja, você vê o Pierre? Sim, eu o vejo. E tem um pronome para cada pessoa, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso igualzinho em português. Então, para je, nós temos o pronome me. Tu me regardes. Você me olha. Né? Me. Para tu, nós temos te. Para terceiro de singular, nós já vimos, temos o le, o la, né? Se for masculino ou feminino. E se começar com vogal, sendo masculino ou feminino, o L apóstrofe. Para nous, nós temos nous. Para vous, vous. E para a terceira do plural, né? Eles e elas, il, elle, nós temos les no plural. Les. Lembrando que a gente não fala esse S, a não ser quando a próxima palavra tiver uma vogal. Então a gente fala como eu falei naquela frase: je les achète. Aí você fala, bom, d'accord, consegui entender isso aí. Mas como é que eu sei se o objeto é direto ou indireto? Olha, salvo algumas exceções, os verbos de objeto direto em português são praticamente os mesmos em francês. Então, você pode usar isso como parâmetro, até que você vai errar um momento, ou vai perceber que não é aquilo, e você vai aprender então que em francês é diferente. Tá? Então, você tem alguns verbos aqui, o verbo ver, voir, né? Você tem o verbo acheter, né? O verbo aimer, por exemplo, são verbos que demandam um objeto direto. Então são verbos que nós em português chamamos de transitivos diretos, né? Então em francês são esses verbos aí que eu usei aqui. Mais alguns verbos aí que a gente vai usar objeto direto com eles. Por exemplo, o verbo avoir, o verbo ter. Écouter, o verbo escutar. Chercher.
trouver, faire, inviter. Então, só para vocês verem aí alguns desses verbos que nós usamos com o objet direct. D'accord? Qualquer dúvida, pode escrever aí nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos, dar aquele like e se inscrever no canal. Merci, au revoir.